Fala pessoal que acompanha o Cinema aqui é o Guilherme. Hoje vai bater um papo super interessante com o Wagner Maier, que é economista. Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Pronunciei certo o seu sobrenome, Wagner Maier? Maier, é isso? Exatamente, isso mesmo. Ah, então, Não então sou beleza. parente do ator do Maier lá, né, que todo mundo fala, mas o José Maier, mas é a mesma coisa. E nem a escritora Stephanie Meyer também, né? Cara, eu gosto bastante dela. Também não, dela é Meyer, né? Meyer, verdade. É, Wagner, a gente foi surpreendido aí por uma notícia de que a Livraria Cultura abriu falência, né? A gente recebeu essa notícia em fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano a gente recebeu essa notícia. E para os fãs de livros, para os fãs de leitores, é uma coisa muito triste, né? Porque as pessoas, grande parte das pessoas ainda tem um apreço muito grande por ir até a livraria, comprar um livro, pegar o livro físico, tocar, ver a capa, ver toda aquela consistência de um livro, né? Segundo você, que é um economista, que analisa todo o cenário econômico das circunstâncias e das situações, como você enxerga essa situação economicamente falando e culturalmente falando? Você já esperava por isso ou te pegou de surpresa também? Primeiro, mais uma vez, boa noite para você e todo o seu público. Obrigado pelo convite por estar aqui. E falando de livro, né, livrarias, assim, como você falou, eu sou um leitor assíduo, eu sou um cara que gosto muito de livros, eu gosto hoje em dia tudo está muito digitalizado, né? Os mercados hoje estão migrando para o digital, né? Isso é inegável, inclusive está possibilitando da gente poder fazer aqui esse nosso bate-papo de forma virtual, sem ter o deslocamento em si, né, geográfico. Então, por esse motivo também, tudo tem migrado para o digital e hoje muitas empresas que não pensam ou não têm ou um projeto de investimentos para digitalizar os seus negócios já tem uma tendência futura, né? A gente olha, o mercado olha para o futuro, ele tem uma tendência a sofrer e, consequentemente, dependendo do tamanho da falta de investimentos no setor, obviamente, perder credibilidade, perder concorrência e acabar saindo do mercado. Com relação ao livro, eu sou um cara que eu não gosto do Kindle, eu gosto do livro físico mesmo. Eu gosto de pegar na estante, tanto que tenho muitos livros e vivo comprando livro. Eu fiquei muito triste com a notícia, já esperava, mas não numa velocidade tão rápida. Porque, como eu citei, é normal nós avaliarmos para o futuro e ver que todo mundo está se digitalizando, inclusive bancos. Então, o próprio dinheiro já é digital, né? A gente não tem mais o dinheiro físico hoje. É muito difícil você ter dinheiro na carteira hoje por vários motivos, né? O próprio modelo de comércio financeiro hoje, ele trouxe para a gente uma possibilidade digital do dinheiro virtual, né? O dinheiro, na verdade, ele sempre foi virtual. A grande questão é que agora todo mundo está usando e virou uma coisa comum, né? Haja visto Pix, enfim, né? Cartão de crédito, enfim, ou seja, formas de pagamentos digitais. E com isso, o dinheiro físico tende a sair. O que muda do dinheiro para o livro? O livro, ele não tem valor intrínseco, ele é um produto de consumo. O dinheiro, ele é um meio necessário, né? O dinheiro é a riqueza do país, é a moeda de troca, é o que você usa para trocar as coisas. Então, mesmo que o dinheiro se digitalize, ele ainda tem o físico, ainda é necessário ter, apesar de não ter essas liquidez. Então, o meio financeiro, trazendo para a livraria, para a gente fazer um paralelo, o próprio meio financeiro se digitalizou. Você vê hoje aí Itaú, Bradesco, várias agências bancárias sendo fechadas, porque hoje em dia não é mais com a chegada dos unicórnios, que são os bancos digitais, as fintechs, como o Inter, Nubank, todos esses que não têm muitas franquias físicas, tudo é feito de forma digital. Os grandes bancos, os bancões, também estão se digitalizando. E com isso, eles também estão demitindo muitas pessoas e fechando agências, porque não faz mais sentido hoje você ter um custo elevado, sendo que está tudo dentro do digital. Como a gente bem falou aqui, se nós fôssemos fazer essa nossa entrevista de uma forma física, teria o custo do deslocamento, teria o custo enfim, vários custos embutidos, né? Por conta da digitalização global, a gente está tendo essa possibilidade. E as livrarias e outras empresas
que não pensarem em se digitalizarem ou evoluírem nesse sentido, elas tendem a sofrer. Com o caso da Livraria Cultura, ela já vinha com dívidas, já estava em recuperação judicial desde 2017, se não me engano, e já vinha acumulando dívidas muito antes da pandemia. A pandemia simplesmente acelerou esse processo. Quem estava com dívida quebrou, quem tinha que decretar recuperação judicial decretou, e quem já estava em recuperação judicial quebrou. Então, assim, a pandemia simplesmente ela trouxe para nós um cenário de que isso pode acontecer outras vezes na nossa vida. Ou seja, se o mundo inteiro está indo para um lado, a globalização está migrando para um lado, é importante que todo mundo que tenha concorrência e dependa diretamente do varejo, que é o consumo, é importante que essas empresas também pensem no futuro, ou muitas delas igualmente a Livraria Cultura, independente de setor de livro, tá? Digo aqui como a gente tudo foi para o meio digital. Então, não somente o livro, mas se outras empresas, dependendo do consumo e do produto em si, não se digitalizarem, elas têm, infelizmente, é uma realidade, elas têm o mesmo cenário da Livraria Cultura, que deu para fechar as portas e recuperação judicial, decretou falência. Foi revogada a falência agora, mas revogada é aquilo, né? Ela ganhou um tempo a mais de respiro, porém não é todo mundo que consegue 1 bilhão, né? Mais aproximadamente 1 bilhão de dívida que ela tem. Então vai ser acho bem difícil a manutenção assim da existência da marca. Eu quero fazer um paralelo, paralelo não, uma relação. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito adepto às locadoras de filme, fazendo uma relação. Sempre aluguei filmes, sempre gostei de alugar DVDs, enfim. E quando houve o fechamento de locadoras, porque não fazia mais sentido alugar DVDs, o aparelho de DVD era uma coisa obsoleta, as locadoras foram sumindo, etc, etc. Só que eu sinto que o impacto cultural do fechamento das locadoras não foi tão percebido e tão forte quanto o impacto do fechamento de livrarias. Porque as locadoras fecharam, mas não houve as pessoas não pararam de assistir filmes. Não teve essa relação de que as locadoras fecharam porque as pessoas pararam de assistir filmes. E sim, porque a gente teve o lançamento dos streamings, veio a Netflix, e ficou mais fácil a gente assistir filmes na nossa casa. Eu ouvi muito de pessoas mais ligadas à cultura que o fechamento de livrarias se deu pela falta de interesse das pessoas em lerem, que o número de pessoas, de leitores tem diminuído, que as pessoas não buscam mais ler, que hoje tudo é na tela, não sei o quê. Dentro dessa relação, você acha que tem a ver essa questão das pessoas lerem menos? As pessoas dizem que o Brasil é um país de pessoas que não lê, eu discordo, mas você sente que essa coisa cultural de que as pessoas estão lendo menos e isso não fortalece a permanência das livrarias, ou não? Assim como o fechamento dos locadores não teve a ver com as pessoas assistirem menos filmes, o fechamento das livrarias também não tem a ver com a diminuição da procura de pessoas por livros físicos. Beleza. Desculpa. Cara, assim, tudo que você citou faz sentido, é a mesma conexão, é mais ou menos o mesmo sistema, tudo. O que tem que ser analisado é exatamente o término da sua colocação. Na verdade, as pessoas não estão lendo menos. O brasileiro em si, ele já não tem a cultura de ler. Então, nós, quem gosta de leitura e quem busca, enfim, esse meio, né, gosta de estar em contato com livros e tudo mais, nós fomos favorecidos pelas livrarias. Então, quem já tinha isso, quem já gostava, como já vem, quem é mais antigo, né? E tudo é de acordo com a evolução mesmo do globalizada, né, que está acontecendo do digital que nós citamos. Como nós, mais antigos, já gostávamos de ler e isso era favorável para a gente, mais livrarias, quem já gostava consumia mais e quem já não gostava já não consumia tanto. Hoje, com a digitalização de tudo, quem gostava do livro também se digitalizou. E mesmo a falta de interesse do cara que não queria o livro, não gostava de ler, hoje, como tudo está no celular, automaticamente a pessoa já tem que forçar a leitura, tanto para ler uma notícia, uma fofoca, ou algum post de algum amigo, tudo é na mensagem, né? O próprio WhatsApp mesmo, já força ele a ler. Hoje ficou mais favorável à leitura digital.
Então, como está tudo na palma da mão hoje para o brasileiro, o tempo realmente é dinheiro. A diferença é que muitos usam esse tempo para ganhar dinheiro, para ganharem tempo, para poder fazerem mais coisas. E hoje em dia a ociosidade, não vou nem falar dos brasileiros, assim, da grande maioria global, né? Quem tem acesso ao celular hoje praticamente ficou mais ocioso, porque o entretenimento ele mudou de lado. Inclusive, esse mesmo paralelo que você fez, você já pegou do DVD. Pensa que a evolução já veio da fita cassete. Então, era do videocassete pro DVD, do DVD passou pro pendrive, né? A gente baixava filmes no pendrive, e aí agora tudo é streamado, né? Tanto filme quanto música também. Hoje em dia, trabalhei em gravadoras, fiz vários trabalhos com gravadoras. Antes mesmo, dos últimos 10 anos para cá, as gravadoras já vinham sofrendo com essa adaptação quando surgiu o Spotify, a Deezer, né? E hoje em dia a Amazon e vários outros aí, a própria Apple mesmo. Essas plataformas digitais, elas também praticamente aposentaram as gravadoras. As gravadoras passaram a ser os investidores dos artistas e elas passaram, a receita delas passou majoritariamente em consumo de produtos do artista que não fosse gravação de CD em si. Então essa evolução é muito normal. Porém, a diferença que se faz o filme é um entretenimento diferente, né? Hoje, muita gente sempre gostou de filme, né? É uma coisa que entretém diferente. O livro, ele é algo que é muito de quem gosta e quem não gosta. Muita gente hoje, o percentual de quem gosta de ler é muito baixo, não é só no Brasil, mas globalmente falando. Porém, no Brasil, a gente não tem cultura nenhuma de leitura, por isso que a gente tem uma classe, um índice de analfabetismo muito grande e também um índice de desinformação, né? Hoje em dia, a educação realmente é uma coisa carente no nosso país, e não é só por conta do sistema educacional e por conta do sistema político que não investe nesse meio, e sim culturalmente nós não temos o hábito da leitura. Talvez se isso fosse diferente, provavelmente a gente conseguiria aí pelo menos respirar um pouco mais com essas empresas de livros. Mas o paralelo que você fez é basicamente isso, simplesmente um entretenimento diferente, num setor diferente. Sim. Eu lembro que em 2021, é, isso gerou uma polêmica muito grande, inclusive, até de movimentos e tal, de que haveria uma taxação em cima de livros, né? Que aumentaria os impostos em cima dos livros. Só que antes do governo federal ter supostamente lançado essa notícia de que haveria essa taxação, há muitos anos já eu tenho ouvido as pessoas reclamarem dos preços dos livros, reclamarem que tá muito absurdo, que não dá para comprar livro, e que por justamente a gente viver num país que não tem a cultura da leitura, é um absurdo as livrarias cobrarem o que cobram, enfim. É, Você acha que essa questão da taxação e essa questão dos preços das livrarias já estarem talvez acima do que a galera que consome livros poderia comprar, afetou nesse cenário da falência das livrarias, ou não tem tanto a ver assim para ter chegado nesse ponto? Eu acho que não. Acho que é realmente antes de pensar no varejo em si, a gente tem que pensar no incentivo que uma empresa tem para poder se manter. Quando nós abrimos uma empresa de qualquer segmento aqui no Brasil, nosso país, já tem que estar basicamente na contabilidade da empresa, no setor, no departamento financeiro, os encargos e tributos já para poder ter a manutenção dessa empresa, a abertura dela, enfim, todos os encargos que já vêm inclusos. Então, todo empresário que pensa em abrir alguma coisa, ele já tem isso, já tem que ter em mente. Pelo menos. Se não tiver, é, ele já é um sério candidato a não conseguir sobreviver pelo menos um ano com a empresa dele. Isso já é sabido. Mesmo que o governo ou qualquer interferência que haja lá de cima dos poderes da União em cima sobre tributação ou encargos, mesmo que isso ocorra, isso é avisado com antecedência. E mesmo que aconteça alguma coisa é, drástica que tenha que ser feita, tipo o que nós estamos vendo agora, no caso da Petrobras, por exemplo, que foi uma tributação que saiu e tiveram que devolver o quanto antes porque estava faltando receita para a arrecadação do país. E agora tributaram de uma vez, de urgência, em cima da hora, a tributação da exportação do óleo cru, né, que são as exportadoras de petróleo. Mesmo que isso ocorra, o governo não faz isso em cima, o governo está fazendo isso em cima de um setor petrolífero. Então, ele sabe de que dinheiro para poder custear isso, sim,
Vai ter, porque petroleiras hoje, com a alta do dólar, essa semana mesmo nós tivemos aí balanços, né, os DRE das empresas reportando lucros multibilionários. Então não seria uma tributação de 5% que vai fazer diferença. Sou a favor, inclusive, né? Tributar grandes fortunas e tributar menos quem ganha menos. Isso seria mais ou menos a reforma que nós temos que fazer. A reforma fiscal, ela tem que migrar para esse lado. Então, não creio que a tributação em si, ela é um prepulsor disso. Eu imagino que o setor do varejo em si no Brasil, ele já não se sustenta por si só. Varejo, entendamos aqui como qualquer empresa, né? Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo, Casas Bahia. Por quê? Se você pegar o histórico do Brasil, o Brasil não tem um histórico de sustentabilidade para essas empresas. Então, a tributação, ela tem que ter, já existe. Então, independente disso, o que é falho no nosso país é a estrutura comercial desse setor. Por que a estrutura comercial ela é falha? Porque o país depende muito do varejo e como o nosso Brasil, o nosso país, ele é um por ser emergente, a volatilidade da nossa inflação com a nossa taxa de juros, ela não tem um piso e um teto definido. Então, ora nós estamos prósperos, ora nós estamos em decadência, ora a inflação está controlada e ora a inflação está descontrolada. Ora os juros estão absurdamente altos, como estão agora, que quebra qualquer cenário de consumo, e ora estão baixos demais, favorecendo outros setores que pode ajudar, inclusive, a inflação subir. Então, por não termos uma capacidade fiscal, uma reforma fiscal consistente, que traga para a gente um cenário nos próximos 5 anos, pelo menos, de uma inflação controlada, juros que não passe de uma margem específica, fica bem difícil de qualquer empresa do setor do varejo se manter. Por que o varejo? Porque é o consumo. As pessoas não têm dinheiro. Independente de taxa ou não, eu sei que a gente tem que pensar que o livro é caro, pensando por esse lado. Só que, se você se colocar do lado do escritor, o custo para lançar um livro é absurdamente alto. Eu sei diretamente disso. Eu tenho aqui na minha mesa alguns livros para lançar e estou pensando muito, porque custa caro para lançar, editorial, você pagar as pessoas para revisão, o seu tempo mesmo, tudo isso custa dinheiro. Então, por mais que você queira passar um valor comercial para que todo mundo tenha acesso, mesmo assim vai ser caro. Então, assim, quem é que está errado nesse meio? É o escritor que está cobrando caro? São as taxas que estão altas demais? Ou é o governo, né? Nessa seara, nenhum deles é o próprio consumidor, porque esse consumo, na verdade, ele é alimentado por um sistema político que, como eu falei, que tem uma consistência fiscal. Nós, enquanto país emergente, não temos um governo, não temos um sistema que capacite as nossas empresas a terem uma projeção futura muito alta, né? Se você voltar no passado, nós temos aí uma boa análise para a gente poder fazer esse paralelo. A Ricardo Eletro e a Mapping já foram a Magazine de hoje, ou seja, quebraram, não conseguiram se sustentar. Recentemente, a Americanas também decretou praticamente recuperação judicial com 50 bilhões de dívidas. A Lojas Marisa também. E junto com isso, os mercados estão de olho, porque se uma, duas e três estão nessa situação, é uma cadeia, é o setor, obviamente a gente pode ter outras também. Então, a dificuldade de a gente avaliar a precariedade, na verdade, é do setor do varejo em si. Tá? Nós usamos aqui a livraria, tem vários outros elementos que sim, configuram e trazem para a gente, por isso ela quebrou. Varejo, as pessoas não gostam de ler, outras coisas, né? Mas tudo que depende do consumo, infelizmente, vem lá de cima de Brasília e é uma coisa que a gente sofre desde que o mundo é mundo, né? Por conta da alta corrupção. E não temos um cenário assim, infelizmente, de curto prazo que a gente possa olhar e falar, bom, essa empresa vai ser sustentável por um prazo maior. Estou falando do sistema político, fiscal e monetário atual. Nem coloquei agora nesse meu comentário a digitalização de tudo, né? Então, tem mais essa concorrência ainda. Ainda nesse contexto que a gente fala dos governos, políticas, incentivos fiscais e tal, ainda num paralelo, falando da parte cultural, você acha que se tivesse um incentivo, de novo,
Não é do governo de agora, não é de agora, mas nunca houve um incentivo à leitura no Brasil. Nunca houve uma política de incentivo à leitura, uma política cultural, digo, né? Não no sentido econômico, no sentido cultural, uma política cultural que incentivasse as pessoas a lerem, visto que nós moramos num país com milhões de pessoas analfabetas e semi-analfabetas. Você acha que, se houvesse por parte do governo federal uma política cultural de incentivo à leitura, de incentivo a buscar, a ler nas escolas, nas universidades, desde de pequeno, você acha que esse cenário seria diferente hoje? Essa política cultural interferiria positivamente no quesito econômico, e aí talvez não tivéssemos uma livraria beirando a falência hoje. Você acha que tem essa questão? Tem sim. Primeiro, assim, é óbvio que a educação é o primeiro. É o primeiro instrumento das políticas econômicas ou do sistema dos ministérios do governo, é o primeiro indicador que a gente deveria olhar. Como hoje está tudo muito desarrumado, não é a prioridade. Tudo passa a ser prioridade. Primeira coisa que acontece é arrumar a casa. O que é arrumar a casa? É arrumar as contas públicas. Porque se não arrumar as contas públicas, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem investimento. Só que quando tem esse dinheiro para investimento, primeiro que muito existe, não vou nem entrar na seara da corrupção aqui, porque esses repasses não vêm como deveriam. Porém, até existem algumas políticas de incentivo à cultura, à leitura, do próprio governo, assim, né? Independente de quem entra lá, tem sim uma verba disponível para isso, né? Como a Lei Rouanet, por exemplo, tem outras leis que incentivam a leitura, incentivam a educação. Porém, o grande problema que eu acho, assim, assim, cara, para poder, antes de pensarmos em arrumar a cultura da nossa educação, precisaria ser feita uma coisa que eu acho que eu não sei se eu estarei vivo para ver, que é uma reforma política. Por quê? Porque quando entra um presidente ou uma bancada de um partido X, ele tem ainda na sua frente uma barreira muito grande, que é enfrentar os estados e municípios, que cada um é de um partido, cada um tem uma ideologia, um viés diferente. Quando esse repasse chega nos estados, à medida em que isso vai sendo repassado, ele vai sendo desviado no meio do caminho. Então, precisaria ser feito uma união dos estados e municípios em conluio com o governo federal, em aliança, né, realmente se juntarem, vamos trabalhar em cima da educação, e aí sim a gente conseguir fazer uma estrutura que levasse, que chegasse ao público final, né, que é a classe mais pobre, geralmente, que é o cara do colégio público mesmo, né? Então, hoje em dia, está tudo sendo muito desviado, tanto lá de cima, e quando chega exatamente no aluno, já chega completamente distorcido, ao passo em que qualquer plano ou incentivo acabe por não funcionar. Boa vontade todo mundo tem, educadores, professores, diretores, ministros de educação, o próprio brasileiro mesmo tem uma boa vontade, né, de fazer, porém é tudo muito isolado, não tem uma união de todo mundo, da classe. Então, eu acho bem complicado, assim, mas é claro, o foco, quando você vai combater, é como você vai combater um vírus, por exemplo. Você vai ter que ir onde? Na bactéria X. A bactéria da nossa educação, por que não funciona? A gente tem um vírus aí que vira e mexe faz com que não funcione, qualquer projeto não funcione. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma reforma política. Primeiro, ou pelo menos a grande maioria dos líderes que forem selecionados, pelo menos terem um pensamento em comum. O que a gente vai combater primeiro? Vamos combater a falta de educação do brasileiro. Vamos primeiro nas escolas. Primeira coisa, mesmo que a gente tenha que passar por cima de tudo, a gente vai errar em tudo, mas na educação a gente não vai. Aí sim, se você começar a educar hoje, a gente tem um prazo de avaliando assim, né, historicamente, até por vários dados, a gente tem um prazo de 30 anos para que as ideologias e os vieses eles sejam renovados. Então pensa, se a gente começasse a fazer isso hoje, a gente teria ainda isso se tudo funcionasse, mas pelo menos uns 30 anos para que as coisas começassem a funcionar, para que aí sim, praticando em outro conceito, mais uns 30 anos para frente, para que as coisas realmente passassem a ser culturais. Para mudar uma cultura demora muito tempo, né? Não, com certeza, é um processo, né? Não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem, é um processo que
leva tempo, que leva estudo e que é complicado. Precisa de um interesse mútuo e geralmente esse interesse mútuo é difícil de chegar no consenso. Wagner, eu vou agora partir para o outro ponto, de um outro lado seu, que é um lado que quando eu soube eu fiquei super empolgado, até porque eu sou fã de musicais, a galera do portal também é muito fã de musicais, e dizer que você é músico, né, e agora vai se aventurar na direção de musicais aí. Conta um pouquinho sobre essa experiência, da onde veio isso, se já é uma coisa se você já tinha uma experiência com isso, conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, eu já sou diretor de musicais, cinema e teatro já desde há muitos anos. Uhum. Já venho de família de músicos, sou músico desde pequeno. Comecei a tocar violão com 5 anos, com 7 eu já estava tocando no colégio, com 10 eu estava fazendo conservatório de violão, com 12 estudando piano, comecei a estudar, também dei uma brincada com trompete e acordeon, isso bem novo, né? E estudei 6 anos no Conservatório de Tatuí, fiz o curso de violão erudito, depois guitarra MPB Jazz e piano clássico. Essa foi a minha primeira aventura na música, assim. E sempre tive banda. Então, com 20 anos eu já tinha minha primeira banda, tinha uma banda de formaturas, fazia formatura, casamento, e eu era dos eventos, eu era o cara dos eventos, assim, até que eu comecei a ter as minhas bandas e virei empresário. E aí, porque eu sempre gostei muito de música, sempre foi minha vida e tudo, mas a gente não tem como a nossa primeira pauta aqui foi o cenário econômico, né? O cenário econômico no Brasil, ele não é favorável à arte, não é favorável à leitura, quiçá à arte, né? Nós não temos aí uma estrutura que dê para o músico em si uma possibilidade de uma vida, uma classe Digna. média, uma digna que eu digo assim, a gente até tem, né? Consegue sobreviver. Mas você sobrevive e hoje em dia, qual que é o X da questão? É você conseguir realmente construir a sua vida com isso, né? O que seria construir? Você conseguir construir seus patrimônios, né? Conseguir, se você tem família, então, dar uma vida boa para sua família, ter uma casa, enfim, um carro, uma renda que permita com que você realmente não passe necessidades, né? E não tenha aí que, caso você seja pai, enfim, acabe criando seu filho com uma qualidade boa de vida, né? Enfim, a grande questão é que a gente não tem isso aqui no Brasil. Ser músico e ser artista é por amor, né? A pessoa faz por amor. Se é por dinheiro, ele não faz. Músico, eu era músico por amor. A grande questão eu não tenho o que reclamar, porque eu sempre me dei bem financeiramente na música, eu sempre fiz bons trabalhos, eu sempre estudei muito, sempre tive no meio, eh, no meio classe A da música, vamos dizer assim, né? Comecei na classe C, classe B, comecei nos bailes, como eu falei, só que era uma coisa que não era para vida aquilo. Eu sempre coloquei na minha cabeça, bom, com isso aqui eu não vou ter uma vida que eu quero. Não vou ter uma boa casa, não vou ter um bom carro, porque eu vou estar sempre, como o próprio músico diz, né? É, é, vendendo o almoço para pagar a janta. É o ditado do músico. Eu não queria essa vida para mim. E aí o que acontece? Eu já tinha uma formação legal na música e tinha boas qualidades como instrumentista. Então eu tive dois caminhos. Ou eu ia embora daqui, virava instrumentista, ia tocar na Sinfônica de Berlim, em alguma orquestra da Alemanha, enfim, ou trabalhar até mesmo no Brasil mesmo, com muito sacrifício, tentar entrar em alguma orquestra e conseguir ter um salário pelo governo, enfim. Ou eu virava empresário. E aí foi que me veio a ideia de virar empresário e produzir as minhas coisas. Então eu produzia as minhas bandas. O que eu fazia? Eu ia atrás, botava o terno e gravata, ia atrás dos eventos, sentava com a classe dos contratantes, com os diretores de clubes, fechava o evento, voltava para casa, escrevia os arranjos. Eu nunca gostei de copiar o arranjo mesmo com músicas pop, assim, eu trazia, escrevia os arranjos para todo mundo e ensaiava a banda. E aí, quando eu ensaiava a banda, eu fazia as duas pontes, a parte de empresário, a parte de direção e a parte de músico. Então, eu fazia o pacote completo. E então isso já veio de mim já. A grande questão também é que assim, fazer bailes e eventos era uma coisa que eu precisava largar aquilo quanto antes, porque consome a gente, né? Você troca a sua vida é noturna.
E eu queria muito acordar de manhã, eu não conseguia. Eu, pelo contrário, quando as pessoas estavam indo trabalhar, eu estava indo dormir. Quando as pessoas estavam no final de semana curtindo com a família, eu estava trabalhando. Então era o contrário. Eu falei, não quero isso para minha vida. Eu quero juntar os dois. O que que eu faço para juntar os dois? E aí foi eu comecei a estudar outras coisas. Por quê? Comecei a ganhar muito dinheiro, eu jogava fora esse dinheiro. Eu não sabia guardar, não sabia poupar, nada disso. Para mim, era poupança, era a coisa mais incrível que existia. Foi aí então que eu tive uma sacada de começar a estudar economia e ver como funciona o cenário econômico, como funciona o mercado de investimentos. Perdi muito dinheiro, porque no começo nós somos muito iludidos, né? Achamos que o mercado financeiro é aquele cara que vai deixar você rico, e aí tem a possibilidade disso acontecer, porém o risco é muito alto. E aí foi eu comecei a perder meu dinheiro. Perder bastante. Foi que eu dei um tempo, fiquei aí mais ou menos 3 anos de novo, e nesses 3 anos foi que eu comecei a produzir musicais e trabalhar para produções do governo, né? Ou seja, via Lei Rouanet. A Lei Rouanet, a única lei que favorecia espetáculos próximos da Broadway. Foi então que eu resolvi aceitar os primeiros convites, isso em 2012, já vão fazer 11 anos já. E daí para cá não parou mais, né? A minha vida foi evoluindo, tanto no meio de direção artística, e aí eu alinhava, trabalhava em gravadoras, fazia a parte de videoclipes e tudo mais, alinhei a direção de cinema com direção artística e musical, e, paralelo a isso, os estudos de economia que me fizeram com que eu parasse de perder meu dinheiro e começasse a investir. Então, eu sempre tive os dois paralelos, assim, né? A economia do lado de cá, que me ajudou muito a evoluir na minha vida, porque eu passei a trabalhar melhor o que eu ganhava e, consequentemente, o dinheiro trabalhava para mim, enquanto eu tinha minha vida física, né? Enquanto músico, diretor, o mercado financeiro fazia o trabalho de movimentar o meu dinheiro de uma forma real, de uma forma inteligente, vamos dizer assim, porque eu já tinha mais ou menos os estudos. E eu parei, na verdade, inclusive penso em me aposentar oficialmente nos próximos 2 anos, exatamente porque agora não dá mais para tocar as duas coisas, né? Mas o que eu estou agora para fazer, na verdade, é uma continuação de um trabalho que se iniciou em 2015, basicamente, né? Então, tem uma série de espetáculos musicais que nós fazemos aqui, que é uma série que pega basicamente as décadas do nosso país, né? O que aconteceu de importante nessas décadas, musicalmente falando. Então, nós fizemos ali um documentário dos anos 60, onde a primeira vez eu fiz regência e assistência de direção, a segunda já fiz assistência de direção, direção residente e regência, regi a orquestra também, como arranjador. E agora esse basicamente seria a tríade, né? Os anos 80. Então eu fiz os anos 60, 70. A pandemia veio, deu essa folga para a gente, né? Então talvez a gente está acertando os burocráticos ainda. Estou para voltar a fazer, mas não é nenhuma novidade. Isso já é basicamente uma coisa que eu faço assim feliz da vida e com certa facilidade, exatamente pela experiência, né, que o próprio setor aqui me forneceu no decorrer da minha vida. Que legal, eu não sabia que já vinha de muito Já. tempo. Não, muito interessante, muito bacana mesmo. Parabéns aí, porque realmente eu não tenho uma carreira paralela, mas eu componho, eu gravo minhas músicas. Recentemente acabei de lançar uma produção minha no Spotify através do Ana RPM, que você também que entende sabe como facilitou bastante o nosso trabalho e a nossa independência de gravadoras para você poder lançar um som aí nos streams. Então, eu também sou muito ligado nisso. E eu sei também que não é fácil, ainda mais no país igual ao Brasil, então parabéns aí por você conseguir. Uma coisa que eu tenho reparado, o musical ele é para o teatro, né? Ele tem toda a estrutura de peças de teatro. Uma coisa que eu tenho reparado é que nos últimos anos, muita gente passou aí ao teatro para assistir muito stand-up comedy que começou a lotar os teatros, grupos de humor como os Barbixas, os Quatro Amigos, levam muitas pessoas ao teatro e coisa que durante muitos anos era difícil pessoas mais jovens, adolescentes, irem ao teatro, né? Eu sempre fui, porque meus pais sempre gostaram muito de teatro e cinema, então eu vou ao teatro e ao cinema desde os 3 anos de idade. Então, para mim, é uma coisa muito. É uma realidade, eu consumo muito isso, mas para grande parte das pessoas não era uma coisa comum e passou a ser. Agora que as pessoas estão indo mais ao teatro, você acha que elas estão que tem essa abertura para assistir peças mais densas, musicais, obras que exigem
certo entendimento maior. Não que não seja entretenimento, é entretenimento, mas peças mais densas exigem uma concentração por parte do público, exige uma coisa maior. Você acha que essa abertura que o stand-up e as peças de humor deram no teatro vão favorecer as pessoas irem mais ao teatro para assistir essas peças musicais, etc? Olha, o índice de pessoas que consomem o teatro musical hoje, ou o próprio teatro, seja como enquanto monólogo ou qualquer peça em si, tem crescido bastante, assim, né? Nos últimos 10 anos para cá, a gente teve uma crescente aí aproximada de 37 a 40% do consumo, né, de pessoas que realmente vão ao teatro. O que pega ainda para que isso se amplie, né, esse percentual se amplie, vai de encontro à primeira pauta da nossa conversa, né, que é a cultura do país. Tanto o fator cultura não é do brasileiro assistir teatro musical por vários motivos, assim. Primeiro que existe um grande preconceito com relação ao teatro musical ainda. O preconceito que eu me refiro, muita gente acha que é impossível assistir uma peça, que é muito caro, que tem que ir no teatro, que tem que se arrumar, que é uma elite que vai, a burguesia que frequenta, e isso tem sido quebrado, exatamente por isso nós conseguimos aí evoluir basicamente em 40% do público. A grande questão é que ainda é uma barreira para mais pessoas. A cultura, a educação e a falta de incentivo para que realmente isso seja aberto a mais pessoas, né? Tem pessoas que não têm condição mesmo de pagar o ingresso, apesar, mesmo que a meia entrada hoje, para quem é estudante, ainda é caro para muita gente. O Brasil é um país pobre, né? Então, vai de encontro à nossa conversa do sistema de melhoria na educação do país. Então, a educação do país, o que eu imagino, né? Além da reforma política, de fazer uma reforma no sistema de ensino, o que eu colocaria no sistema de ensino? Colocaria, sim, a arte, colocaria. Nós temos a educação artística, mas o que nessa aba de educação artística, em nada tem a ver com artístico. Né? O que seria legal nesse departamento artístico? Você ter opções para que as pessoas escolhessem: eu quero aprender desenho, eu quero aprender teatro, eu quero aprender a atuar, eu quero aprender dança, eu quero aprender algum instrumento musical. Então, isso não tem. Se o brasileiro quiser, ele tem que terceirizar isso, ele tem que, por conta própria, ir para fora. E aí o que acontece se ele vai para fora? Ele tem que pagar. Porque isso é uma aula individual, fora daquele sistema de ensino. Se isso evoluísse, sim, nós teríamos uma melhora muito bem considerável na nossa classe, porque antes do cara consumir o teatro em si, você vai concordar comigo, vamos voltar um pouquinho aqui. O brasileiro gosta de assistir filme Netflix, ok. Me diz, todo mundo entende todos os filmes? Ou vários filmes, você acaba o filme, mas eu não entendi. Passa batido muita coisa do roteiro. O que falta, na verdade, na educação é entender o roteiro daquilo. Se você entende, porque muita gente tem dificuldade de entender o roteiro, eu sei, porque assisto o filme com várias pessoas e no meio do filme você tem que explicar o filme para a pessoa, porque ela perdeu uma parte, ela não fixa naquilo. No meio do filme ela sai pegar alguma coisa, uma água, alguma coisa, ela perdeu uma parte importantíssima do roteiro. É até uma ofensa para o autor, né? Mas beleza, ela perdeu uma parte importantíssima do roteiro que vai fazer falta na resolução daquela cena ou do próprio filme em si. E no teatro, se não tivermos uma cultura histórica, fica complicado, dependendo da peça, da pessoa entender. É muito legal, é muito bonito assistir musical. Por si só, o musical, ele abriu muitas portas para o teatro, porque mesmo que a pessoa não entenda o roteiro, ela vai consumir a música, ela vai consumir a dança, aquela coisa maravilhosa que prende a atenção, né, do telespectador ali, do espectador. A grande questão é a cultura para o cara entender exatamente o roteiro. O que a peça quer dizer? Como que ela começou, o que tem no meio, o que tem no fim. Tem uma história sendo contada ali. Então a grande questão é consumir essa história, e aí a gente vai sempre bater na tecla de que a cultura, ela vale tanto para o livro, né, da Livraria Cultura, tanto também para o teatro. Basicamente uma conexão, né? Um é conectado com o outro. Sim. Eu, particularmente, eu nasci em São Paulo, né? Morei em São Paulo até os meus 9 anos. Eu frequentava muito o Teatro Alfa. E aí eu fui assistir peças, assim, que eram infantis, mas eram peças clássicas. Assisti Pedro e o Lobo, sabe? Então, e isso foi fundamental. Essa questão de eu ir ao teatro e ao cinema desde os meus 3 anos foi fundamental
para criar, moldar a minha personalidade e a minha visão de mundo hoje. Então, o acesso à cultura, o acesso a esse tipo de coisa é fundamental. Não é só um entretenimento, não é só um momento de lazer. É uma coisa que, cara, molda o nosso caráter, molda a nossa visão de mundo, sabe? Hoje eu sou formado em publicidade e propaganda e muita referência do que eu tenho hoje como criador vem dessa coisa que eu tive do teatro, que me ofereceu, que o cinema me ofereceu. Então, cara, eu partilho da sua opinião também, sabe? Porque é preciso ter esse incentivo desde criança. Porque eu tive o privilégio de ter, de ser apresentado, mas muitas crianças não têm. E quando tem, faz uma diferença gritante na vida dessa criança, né? Sim, eu fiz, para fazer um link com o que você falou, se é publicidade e propaganda, eu fiz um musical em 2014 do Washington Oliveto, né, que foi o primeiro Ó, musical, a gente nunca esquece, nunca esquece. E a gente contava a história da publicidade no Brasil. Então o roteiro era o roteiro de como a publicidade ela se tornou importante no país, né? E haja visto hoje, sem publicidade, né, como diz o próprio Samuel Klein das Casas Bahia, né, publicidade é a alma do negócio, né? A propaganda sim. é a alma do negócio. Então, tudo tem um roteiro. A mesma publicidade virou uma peça de teatro. Nós tentamos levar para o espectador exatamente a importância de como a publicidade ela é feita em cima de um musical. Qualquer tema a gente faz musicais. Então, com a dificuldade cultural do país hoje, a gente está pegando, atualmente aqui no Brasil, pegando temas que sejam mais fáceis da pessoa fazer esse link da vida real para dentro do teatro. E só para fazer esse link, então a publicidade e propaganda não é algo também tão desconexo. Assim, a gente já fez uma peça de teatro usando a publicidade e propaganda como tema principal do roteiro. Nossa, maravilhoso. Eu super assistiria esse musical com toda certeza e faria Cara, questão de comprar a deve ter primeira alguns fila. insights no YouTube, assim. Deve ter faz tempo, né? Já fazem 8 anos isso já. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma pesquisada. É, eu fazer uma pergunta mais técnica agora. Como é o seu. É que assim, para quem não é muito, não conhece musicais, basicamente o ator tem que interpretar, cantar e dançar ao mesmo tempo em várias cenas do espetáculo. Qual que é o seu método de preparo para preparar um ator para um desafio tão grande como esse? Como você se prepara e qual é o seu método de preparo? Porque exige técnica muito específica. Se eu não me engano, eu fiz aula de canto por 4 anos e a minha professora de canto falou que uma das técnicas do teatro musical era o belting, né? A técnica vocal belting. Então, tem termos muito específicos, preparos muito específicos, e queria que você contasse um pouquinho desse universo do preparo e dos bastidores do teatro musical. Tá, vamos lá. Primeiro que, assim, antes dos termos técnicos, né, a gente não pode usar esses termos, nós usamos dentro da nossa coxia, né, dentro do departamento do criativo. Uhum. Ok. O que a gente faz, na verdade, é uma equipe, né, nós temos uma equipe. Então, nessa equipe criativa, tem os departamentos ali, cada um tem um profissional que condiz a algum fundamento do artista em si. O meu departamento é o departamento musical. Eu cuido exclusivamente da parte musical. Apesar de avaliar a dança, avaliar a interpretação, não é o meu departamento. O meu departamento é exclusivamente olhar se o cara canta ou não. É esse. Uhum. Ou então, se ele canta e se ele tem a capacidade de fazer parte do coro, né, que a gente fala ali, que é o ensemble, né, que ele fazer parte da equipe. Mesmo que ele não esteja cantando, ele tem que ter a capacidade vocal de fazer a abertura de vozes, de guardar os registros, né, de vocais. E, além disso, também uma coisa, a classificação vocal, né? Se eu vou fazer um musical em que eu vou ter. Quantas pessoas vamos ter no elenco? 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, então, eu subdivido. Eu tenho que ter 3 tenores, 3 barítonos, 3 sopranos, três sopranos e 3 mezzo-sopranos, né? Para poder compor ali o coro em si. Eu avalio isso. E aí sim, dentro dessa capacidade, nós temos que aplaudir os artistas, porque realmente é uma coisa muito difícil você ter os 3 fundamentos extremamente alinhados. Ou ele é muito cantor, dança e atua, ou ele é muito ator, canta bem, e também dança, ou ele é dançarino e bailarino, que no meio do caminho ele percebeu que ele precisava do canto e ele começou a cantar. Então, assim, nós fazemos um filtro, as audições que nós fizemos agora para o 80, para você ter uma ideia,
acho que tiveram aproximadamente 250 pessoas, 250 artistas. Nós passamos 2 dias inteiros no Rio fazendo audição e 2 dias inteiros aqui em São Paulo fazendo audição. O que a gente avalia? Nós temos lá, dentro da minha planilha, eu tenho dança, canto e voz. Eu avalio a parte vocal. Do meu lado, tem o diretor de artes, né, o diretor artístico. Ele avalia a compostura, primeiramente, porque ele não sabe se o cara atua bem. Mas nós temos lá os 3 departamentos. Você é cantor, dançarino ou é cantor, ator ou dançarino? Qual ordem? E aí os próprios artistas, eles se classificam, né? Eu sou um ator que canta. Eu sou um cantor que atua. Eu sou um cantor que dança. Eu sou um bailarino que canta. E nisso aí ajuda a gente a fazer determinadas escolhas. Fora isso, tem o currículo do profissional. A gente avalia o que ele fez, se ele já foi protagonista, se ele já fez parte de algum projeto importante, qual era o papel dele. E óbvio que quanto mais papéis ele tenha feito, mais a gente considera também. E aí, na reunião final, eu sento de frente com o diretor artístico, com o coreógrafo, com os diretores e todo o departamento, né, tanto de assistente, tanto o diretor musical, o diretor artístico, até mesmo eu, enquanto maestro, nos reunimos e fazemos ali uma métrica, e a gente faz por ordem, a gente vai meio que escolhendo aquele que se aproxima, aquele que fica mais perto da perfeição dos 3 fundamentos, o que é bem difícil, mas existe. Existe o cara que é muito ator, bailarino, sensacional e um exímio cantor. Existe os 3. Porém, esse é o cara que você tem que pegar do lado e abraçar, porque é muito raro de encontrar. Com os 3 fundamentos, temos bastante, mas é difícil. Sim, eu imagino. É, Queria te agradecer mais uma vez aí por disponibilizar esse tempo e só dar uma pincelada aí do quais são os seus próximos passos e também, depois de você falar os seus próximos passos, divulgar suas redes sociais, seu canal no YouTube, para a gente poder colocar e a galera poder acompanhar aí o seu trabalho. Bem, é importante só para a gente pontuar, o meio artístico, ele depois da pandemia, ele deu uma reviravolta muito grande assim nos nossos mercados, né? Eu estou muito feliz de ver vários musicais voltando aí, vários amigos trabalhando, enfim, a própria alteração de governo favoreceu com que a Lei Rouanet também voltasse a ser aplicada num percentual maior. Precisa ser revista ainda, que tem muito dinheiro sendo vazado, mas beleza, isso é outro fator. Porém, só o fato de termos esse incentivo já anima o mercado e a gente já está vendo vários musicais e vários departamentos artísticos voltando a funcionar, graças a Deus, depois de uma pancada que nós tivemos aí com uma pandemia em que morreram várias pessoas. Graças a isso, a minha vida ela foi para outro lado. Eu foquei muito mais no mercado econômico, então eu tenho muito mais projetos com relação ao mercado financeiro hoje, porque ele tomou proporções que nem eu imaginava. E hoje eu tenho que me desdobrar para tentar fazer os dois. Porém, o meu foco 100% hoje, como eu consegui um público muito grande e que depende diretamente das minhas análises, da minha visão diária com relação ao mercado financeiro e por lidar com dinheiro, a arte, ela é sim a minha vida, porém eu tenho que entender como dividir isso, né? Não é hoje 100% uma prioridade, porque, como eu falei, tem muitos amigos ainda que dependem diretamente disso. Então eu prefiro ficar um pouco de fora para ceder a minha vaga para um amigo, tanto diretor musical ou maestro também, que dependa diretamente, exclusivamente só disso, porque eu já tenho as minhas outras funções e eu já tenho os meus rendimentos de outras formas, né? Os meus projetos musicais hoje, eu participei das audições do Doc 80, que é uma continuação de algo que eu ajudei a criar lá atrás, né? Então é uma coisa por questões de honra e aquela alma musical. Eu estou aí, a gente está ainda em fase de negociações, mas eu já participei das audições, o que já me deixou muito feliz. Se tudo der certo, eu vou fazer a assistência de direção, não consigo assumir a direção musical 100%, mas farei a regência da orquestra, a participação nos arranjos dos musicais. Então a parte musical inteiramente vai estar também. Eu vou abraçar ela com todo o meu coração e eu vou estar inteiramente envolvido nisso. Então, se der certo, meus projetos agora são na área artística, o Doc 80, que estreia no Rio, se não me engano, junho, fica até junho, julho, agosto no Rio e vem para São Paulo de setembro, aí até quanto a crítica suportar a gente, até quanto o público tiver, né? Então, esses são os meus projetos artísticos, mas quem quiser me acompanhar também, eu estou no YouTube todo santo dia, das 8 da manhã no meu canal, porém falando de economia, se alguém quiser aprender sobre economia, sobre finanças e cenário econômico, para poder aprender como
como lidar com o seu dinheiro, né? Investimento não é uma coisa para milionário, não. É uma coisa para gente, é uma educação financeira que eu dou, né? Para o cara que está começando agora, pelo menos começar a separar um percentual do seu dinheiro para ele conseguir, num prazo maior, aí ter uma qualidade melhor de vida, né? Fazer por suas próprias pernas. Nós sabemos que nós temos um sistema político muito ruim, tanto o INSS, a gente tem uma precariedade nesse processo, então é importante que todo mundo consiga se alertar para esse lado e, por si só, começar a investir por conta própria, para não lá na frente não depender de ninguém. Tá? Então, esses são os meus projetos futuros aí, basicamente diários e futuros, né? Bacana. E qual que é o seu Instagram e o seu YouTube para o pessoal poder seguir e acompanhar? Meu Instagram artístico é Wagner com V, F de faca, S de sapo, M de Maria, Wagner FSM, meu Instagram. Não tenho YouTube, tá? É só Instagram. E o meu Instagram é Mercado Financeiro, é Wagner com V, Maier, M-A-Y-E-R. Esse é meu arroba para Instagram, para Twitter e também para YouTube, cenário econômico, tá? Artístico é só o meu Instagram mesmo, Wagner FSM. Beleza. Wagner, mais uma vez, muito obrigado por trocar essa ideia com a gente. Desejo muito sucesso aí, muita arte e muita finança aí, porque ajuda bastante. Muito Meu obrigado, viu? amigo, eu quem agradeço a você, tá? Todo o seu público aí. Sempre que quiser, pode me chamar, que eu adoro bater um papo. Com certeza. Tamo junto. Galera, curte o vídeo, compartilha. Muito obrigado e até a próxima.